Sem enrolação aí, porque já são quase meio-dia. E a nossa Taylor dizia que reconheceu várias dessas pessoas, todas elas conhecidos de Choga. E ela tava muito mal com tudo isso. E olha só, a arte mudou! De novo! Pois é, meus amigos, o artista da vez é o Rafa Ortiz, o mesmo que desenhou o Homo Tortor. Pois é, muito bom, né? E bom, e aqui tava uma confusão desgramada, tava tudo saindo fora de controle. E aqui a nossa Taylor, ela fazia uma pequena referência ao Homo Tortor, porque agora, né, o desenhista do Homo Tortor que tá na parada, né? Tua mãe, aqui mando eu. Porque ela afirma que viu numa ficção científica raiz, sim, ela fala isso, onde ela fala que surgiu uma rapaziada que poderia ter sido um império, né, a nova era da humanidade. Completamente jogado e mal escrito, meu Deus do céu. E mano, não é brincadeira não, eu não tô zoando, os caras canonizaram o Homo Tortor assim, num piscar de olhos. Porque a Taylor, em seu monólogo, ela fala, não, a humanidade sobreviveu muito melhor que eles, que não sei o quê. Porque ela fala que eles não têm um líder muito bom e eles não pensam em números. Uma coisa, meu Deus do céu, cara, que bagulho jogado, cara, que bagulho mal feito. Tipo, do nada ela sabe de todas essas informações, do nada. Por acaso ela sabe de tudo. Tá, mas enfim, voltando agora pra essa bomba, um desses patetas aí pediu pra eles pararem, né? Eita, até gaguejei aqui. E aí, beleza, esse pateta aí pedia pra pararem e eles paravam, tipo cães bonzinhos, né? E assim eles não atacavam o carinha aí. Aí o outro perguntava assim, Bugibará. E esse carequinha respondia, não, temos que fazer a vontade de Bossu. E aí eles se voltavam contra o careca, falando, não, nós não devemos pensar, isso é trabalho do Bossu. E aí o Musta, pra salvar o dia, ele falava assim, não, nós não queremos confusão, viemos em paz. E esse bicho bonito aí, ele perguntava, mas por que vocês não têm medo da gente? E o nosso pacifista aí dizia, nós não queremos machucar vocês, queremos paz. Nós queremos saber quem são vocês, queremos aprender. E essas pessoas maravilhosas ficavam sem palavras, né? Percebendo que estava dando certo, o Musta prossegue. Esses infectados, eles obedecem o que vocês mandam, mas o que eles são? Ao que o próprio responde, experimentos. E a Taylor questiona, e para que servem esses experimentos? Seus colegas não gostavam que ele falasse demais, mas mesmo assim, ele falava. O objetivo é a fusão. Diálogo completamente inútil, mas vamos apreciar a Taylor, que está bonita nessa arte. Mas aí voltamos para o Musta e ele perguntava, ok, mas onde estão as pessoas que fazem esses experimentos? E por motivo nenhum, esse carinha aí, ele é completamente amigável e revelava tudo. Não, isso daí é um plano do Bossalt. E ele falava uns bagulho aí que eu não consegui interpretar muito bem, por conta dessa linguagem de merda da HQ. Mas a Taylor é foda. Além de conseguir interpretar tudo, ela consegue traduzir. E ela fala, entendi. Então esses caras aí fazem parte do experimento do Salt. Eles são crossheads menores. Eles servem aqueles crossheads especiais como se fossem os chefões. E aí eles continuavam com as perguntas, tipo, como é que funciona isso daí? E como o roteiro tornou ele bonzinho, a troco de nada, ele revela, não, tudo isso é pra dominar o mundo. E vamos apreciar mais um quadro da nossa diva. Ela faz até pose, que bonitinho, cara. E aqui vira bagunça, eu já não tô levando mais a sério. O carinha aí, ele é tratado como um traidor, até porque ele fez revelações sem motivo algum. E aí começa uma confusão desenfreada, todo mundo parte pra cima da rapaziada aí. Mas os cabas estavam na vantagem porque tinham armas de fogo. E aí, como os Crossed estavam na desvantagem, né, eles resolvem usar a sua carta na manga, a sua arma secreta, pra equilibrar o jogo. Então o que eles fazem? Eles chamam reforços? Eles sacam armas de fogo? Não. Os Crossed unem suas forças para fazer um jutsu de invocação. E eles spawnam do mais absoluto nada um tigre, um fodendo tigre. Só que ainda assim, eles não estavam na vantagem porque é só meter bala no tigre e acabou. E aí do mais absoluto nada, o Crossed dá uma de homem-bomba e explode tudo, mas ele explode os próprios amigos. Do nada, assim, de uma hora para outra, num piscar de olhos. E todo mundo morre. Os caras se mataram. Você tem ideia disso? Você tem noção do que acabou de acontecer? Aí tinha um deles que sobreviveu por um milagre. Aí fica um draminha. Ai, eu tô com medo. Ai, me ajuda. Ai, a Taylor só dá um tiro na cara dele e é isso aí. Acabou.
Ai, beleza, eles fazem um churrasquinho, né? E aí ela conta que depois disso se passaram 3 dias. E sabe aquele tigre que apareceu do nada? Então, aqui é mostrado que ele também sumiu do nada. Porque o tigre, ele não morreu na explosão, mas a HQ também não fala o que aconteceu depois disso. Então, enfim. E aí eles chegavam nessa bosta de lugar que eu espero que os Crosses invadam essa porra e matem todo mundo. E ela ficava com um monólogo chato bagarai de confusão, futuro, alívio, desespero. E agora podemos considerar isso um retcon, porque o Salt não citou isso em momento algum isso foi citado ou mencionado. Foi só o Rafa Ortiz aparecer que já era, botou o Homo Torture do nada. Enfim, ela posteriormente conversava com o maluco aí que ficava enchendo o saco da Cautions, mas na verdade gostava dela. E já sabendo disso, ela agradecia, tipo, não, muito obrigado, ela vai te agradecer um dia. Mas era muito rápido, porque de repente, do nada, começava um tiroteio muito louco e o cavalo do moleque era atingido. E quando a rapaziada ia revidar, os caras que atiravam falavam, não, calma aí, pô, calma aí, desculpa aí, foi mal. E aí eles diziam, não, desculpa aí, a gente achou que era uma invasão, a gente tá meio estressado com tudo isso. Só que um deles foi atingido, e ele foi de Vasco. Você tá maluco, irmão? Tô chorando litros aqui. Aí era feito um funeral pra ele, né? E era dito que o cara foi atingido por uma bala perdida. É sério, é dito isso. E esse era o triste fim de um cara que eu nem sei o nome. Mas também era dito que esse cara tinha relações homoafetivas com o Musta. Pois é. Aí depois desse luto que durou 30 segundos, chegava um carinha que falava, ô Taylor, caramba, tava todo mundo te procurando, mano. A Imá principalmente, ela quer muito falar com você. E primeiramente ele revelava que chegou muitos sobreviventes, mais bocas para alimentar. E também a Imá tava muito brava com ela. Que era o lance do rádio, organizar nações, etc. E a Taylor já não curtia muito, ela ficava tipo, de novo esse papinho de império, de organizar tudo, blá blá blá. Entretanto, o velho dizia que agora a Imá acreditava nela. E a Taylor pergunta, tu quer dizer que ela assistiu o vídeo que eu pedi? E ele responde, não, nem precisou. E ele dizia que isso aconteceu devido às várias conversas e contatos pela rádio. A Taylor não entendia muito bem e ele explicava. Acontece que Murfreesboro virou meio que um centro de atendimento. Todo mundo que queria ajuda entrava em contato com o pessoal de lá. E como os Crossed estavam invadindo vários lugares exigindo pessoas saudáveis, Inma acabou se lembrando das palavras de Taylor. E foi a partir daí que ela começou a acreditar nessa loucura, entre aspas. Resultado, Murfreesboro virou um refúgio para todas as nações. Uma coisa boa e interessante num capítulo de merda. Bem, o capítulo começa com a Imá discursando aí. Enquanto isso, nossa Future Taylor falava um monólogo profundo, dizendo que o tempo é tão sujeito ao desastre como qualquer outra coisa. Que antes da infecção havia um nome científico para isso, que era punhetagens teóricas. Não é possível uma coisa dessa. Não pode ser. Bom, enfim, ela continuava, né? Ela dizia que tudo era questão de relatividade, tudo é fácil de se quebrar, de se distorcer ou ir rápido demais. Cara, pelo amor de Deus, quem que se importa com essa merda? Tá, pra resumir aqui, praticamente a desigualdade cresceu muito desde que as outras nações vieram para Murfreesboro. Eles estavam juntos, mas pareciam muito mais desunidos. Afinal, eram 1000 novos refugiados e eles não tinham assistência e estrutura para isso. Então a cena cortava para uma senhora juntamente com o seu grupo, e ela contaria tudo o que aconteceu. Ela dizia que veio de Muskogee, uma cidade com pelo menos 1000 habitantes. E numa pergunta se toda essa galera veio de lá, mas o velho dizia que não, eles eram de vários lugares diferentes e viraram parceiros durante a caminhada na estrada. Aí do nada a Taylor aparecia para dizer alguma coisa, mas ela ignorava e pedia para que a véia continuasse. Dito e feito, ela começava a contar que eles estavam em sua rádio, fazendo uns contatos aqui e ali, mas aí ela conta que tudo mudou quando veio uma mensageira chamada Duncombe. Ei, novinho. Ela dizia que originalmente deveria ter cortado o contato, dado um pacote de biscoito e tchau e benção. Só que aí do nada, através dela, começou a invasão dos Crossed. E eles exigiram um número específico de pessoas todo ano. A véia dizia que eles fizeram um acordo. Então a Imá questiona, tá, e o que vocês decidiram?
E ela responde falando: nós não registramos. Ou seja, recusaram. E num quadro bem bacana, esse Rafferty sabe fazer uns quadros legais, mostrava a ação dos Crossed. E eu entendi a referência. E eles contavam que tudo isso foi liderado por um homem com a cara queimada, uma expressão maligna e uma risada de arrepiar. E foi assim que eles terminaram daquele jeito. E depois ficaram sabendo que várias outras cidades aceitaram o acordo. Haviam assentamentos que poderiam servir como refúgio, mas todos eles se venderam. Então não tinham para onde ir. E foi assim que tudo terminou. E agora eles estavam ali, sem refúgio, sem casa. In-Ma dispensava a todos, mas quando estavam indo embora, Taylor chegava perto de um cara. Ela dizia: ei, você nunca disse de onde veio originalmente? E ele responde: eu sou da equipe de mecânicos de trilho. Não viemos de lugar nenhum originalmente. E aí ele resumiu dizendo que só seguiu o baile depois disso. Mas enfim, ela dizia que depois disso, esse cara em específico era muito estranho. Seu nome era Bailey, ironicamente. Ele tinha uma voz estranha e era albino, algo muito incomum para ela. Mas ela dizia que, assim como todos, não podia confiar neles. Ela dizia que tudo mudou de uma hora para outra. Os tempos agora são outros. E direto acontecia briga, direto era confusão. Os vizinhos não são tão amigáveis quanto imaginavam. A cena avança e estamos aí com a Taylor e o nosso Musta. O Musta tava meio pra baixo, desanimado. Ela perguntava: o que você tá fazendo aí de bom? Ele responde: tô só vendo uns crimes antigos aqui. Taylor pergunta se é sobre Salt, mas ele responde que não, eram só crimes aleatórios só pra passar o tempo. E aí ela já ficava: nossa, mas como que você consegue relaxar? E ele falava: você não sabe o que é isso. Taylor começava a apontar os problemas, a realidade, toda a merda do mundo real, tudo o que estava acontecendo. Mas o Musta argumentava dizendo que estavam ajudando refugiados e necessitados, coisa que o Alcorão dizia. Aquele papo de sempre que ela estava se preocupando demais, essas coisas. Ele dizia que ela deveria estar preparada para todo tipo de merda, mas ele entendia isso como uma alfinetada sobre aquele papo de ter filhos. E ele responde que isso é maior. É um princípio, algo sagrado. O mundo reflete você e não o contrário. Mas ela ficava muito puta ouvindo isso. E ela dizia que é como se os Crossed tivessem apagado o bom senso só para fazer um jogo doentio. Ele dizia que é assim que se vive e que a misericórdia é um dos princípios fundamentais. A cena então termina com Taylor dizendo que não conseguia relaxar, ela não conseguia ficar de boa, e que então por isso iria conversar com a In-Ma. Mas o Musta dizia que ela não iria lhe ouvir, mas que mesmo assim iria tentar. E então ela andava pela Nova Cracolândia. E então de repente ela ouvia uma gritaria. Era um cara que tinha furtado o pão de um senhor. E quando ele era cobrado, o cara justificava dizendo que estava na estrada por 2 dias. E que não estava nem aí porque ele pensava. Só que aí do nada o Bailey dava uma de Frank Castle e dava uma porrada no maluco. Mesmo tendo sido ajudado, o velho não concordava muito com essa atitude. Mas você acha que ele vai ligar? Não vai. Mas enfim, a cena corta e já estamos com Taylor e In-Ma. Mas ela não queria saber, ela não queria papo com ela. Então a Taylor mete o louco e tentava entrar à força. E ela realmente consegue entrar à força. Ela pede desculpa e dizia que era necessário, porque ela tinha muita coisa para dizer. Então ela contava tudo o que aconteceu naquela missão, onde ela se encontrou com os não infectados que foram criados por Crosseds, mas ela era interrompida, pois a In-Ma dizia que já sabia de tudo isso, pois o Musta tinha contado para ela, e ela acredita na palavra dele. E eles eram intelectualmente inferiores, não podiam passar por gente. Mas ela dizia nesse quadro horroroso que há muito mais coisas do que eles imaginam, onde havia um desejo de fazer uma fusão. E tinha alguém ali na porta que as observava. Mas a In-Ma não dava moral pra ela, de jeito nenhum. E então vinha esse papo de novo, onde a Taylor diz que acha que eles já estão fazendo alguma coisa, eles podem estar tramando alguma coisa muito além, e a In-Ma não acredita, não dá moral, mesmo presenciando toda essa merda. É uma trama que já tá enchendo o saco, cara, de verdade. Mas aí quando ela ia embora, ela se encontrava com o Bailey, que dizia: caramba, vocês estavam tendo uma conversa bem interessante. Eu acho que a gente se daria muito bem como parceiros, hein? Só que aí de repente eles começavam a escutar tiros. Alguma merda estava acontecendo, claro que estava acontecendo. Os Crossed invadiam o lugar
e, claro, sequestravam algumas pessoas. E agora os Crossed tinham prisioneiros de vários outros assentamentos. E essa Crossed aí, que era a líder, dizia que eles tinham apenas uma semana para escolher. E mais uma vez, por culpa dessa idiota da Imar, os Crossed avançaram sem dificuldade nenhuma. Pois é, bacana, né? Bom, tudo começa como de conforme. Todo mundo estava apavorado com o que a mensageira trouxe. Render-se ou morra. Mas o desastre viria de qualquer jeito, então qual é a diferença? Murfreesboro está escorregando para a escuridão. Pessoas surtando, adoecendo, etc. Ela até lê alguns livros para tentar encontrar alguma resposta. Aquilo era um cenário de guerra. O desespero completo. Mas havia esperança. Sempre tem. Alguma faísca, alguma luz, algum salvador. A maioria das histórias sempre tem um final feliz. Sempre é para olhar adiante. Sonhar, ser corajoso, avançar e consertar o que está solto. Nunca é medo. Caso contrário, qual é o sentido de tudo? Eu só queria mostrar que o menino aí e a Caution, eles finalmente ficaram juntos. É isso aí, é só isso mesmo. Porque a cena corta para Taylor e ela havia sido sequestrada. E alguém dizia para Taylor, então quer dizer que você descobriu que os infectados conseguem se misturar entre a multidão. Pois bem, esse assentamento tá uma merda. A segurança, a rede de energia, a rede de esgoto, tá tudo um lixo. E o primitivo sou eu? O homem era o Bailey, que fazendo o ferimento em sua própria mão, passava seu sangue no rosto de Taylor. O motivo era que Taylor pensava que ele era um infectado. Ele fez isso como uma prova, provar que está do lado dela. Mas, mais importante, que pensa como ela. Mas Taylor questiona mesmo assim o que ele quer. Ele responde que ali existem pessoas que ela não confia. Lugares frouxos demais e, o mais importante, ela tinha total noção do que eles estavam enfrentando. E tudo que ele queria era ser parceiro dela. Ele também pedia o vídeo que ela tinha acesso, o mapa do assentamento e uma lista das pessoas que ela não confia. E claro, saber onde mais esconde todas as suas armas de guerra. Ela questiona o porquê e ele apenas responde, sério? Por que você acha? A cena corta então para Imar e ela discursava para todo mundo que precisavam tomar uma grande decisão e para isso iriam voltar, mas que primeiramente todos deviam se unir e todos deviam estar com ela, mas que primeiramente deveriam orar e assim todos faziam. Mas enquanto isso, McBlarney chegava com o seu balão. E do nada, a Taylor durante a oração dizia que amava o nosso mano Musta. Quando ela tava se declarando pra ele, chegava o Bailey e dizia, moça, vamos parar com esse chororô aí. Aparecia então o Bailey junto com a sua rapaziada, dizendo que era a hora. E o McBlarney no meio dessa gente ficava, eu tô invisível aqui? Qual é, galera? Eu tenho informações importantes. Vocês têm muita gente vindo dos cruzamentos, um exército praticamente. Eu fui fazer as minhas distribuições e do nada vários assentamentos sumiram. Agora quero que vocês me digam que merda tá acontecendo. E o Bailey dizia, rapaz, chegou tarde, hein? E então, como num golpe de estado, o nosso Bailey tomava atitude. Rendia todo mundo e dizia, seguinte rapaziada, tô formando uma liderança provisória. A partir de agora ninguém vai entrar ou sair. Não espero que vocês confiem em mim, mas eu recomendo. Aí outra coisa, eu tô com armas, hein? As suas armas. E aí ele continuava, prestem muita atenção. Daqui a uma semana nós entregaremos o que os Crossed tanto querem. E o Musta já cobrava o Taylor, que merda é essa? Se passaram então 2 dias, ela conta que ficou tão envergonhada que ficou fumando praticamente o tempo todo. Praticamente o grupo do baile tomou o assentamento inteiro. Agora é os caras que tá no comando. E ela se sentia muito culpada. E aí do nada a Caution aparecia e casualmente falava que ela tava indo embora. Ela queria ter uma nova vida com Onway. Mas a Taylor dizia, mas essa aqui é a nossa casa. Porém, ela retruca e diz, eles nunca quiseram a gente aqui. Isso aqui não é o nosso lar. E quem iria ajudar era, claro, o McBlarney. Ela até dizia que tinha lugar para mais 2, se ela e o Musta quiserem ir. Ô Musta, nem fudendo. E aí ela ficava, triste games. Ela ia pra fora e via que o McBlarney já estava preparando o balão. E que eles já estavam lá dentro, provavelmente bimbando, afinal são adolescentes. E aí ela estava prestes a subir junto com ele, só que aí chegava o Bailey e perguntava, opa, você tá indo pra onde? E ele também não aprovava muito que os dois fossem embora dali. Mas o McBlarney cortava a corda, afinal, Onway era seu filho, e ele queria que ele fosse feliz.
Eles se estranhavam por um breve momento, mas depois ele pergunta para Taylor se ela conseguiu a lista que ele tanto queria. Caso contrário, se ela não se apressasse, Musta seria considerado inimigo deles. E já sabe o que vem depois disso, né? Um tempo se passava e nossa Taylor estava finalmente fazendo a lista. Mas era um negócio muito complicado. Tipo, como é que você escolhe se um desconhecido vai morrer? Chegava um momento que ela sentia nojo de si mesma e de suas próprias palavras. Então ela conclui que não fazia sentido pensar no futuro e registrar o presente. Então ela enterrava seu próprio diário que ela vinha escrevendo desde o primeiro capítulo e dizia para ele até nunca mais. Enfim, passavam-se então 7 dias, e como prometido, os Crossed apareciam. E ali estavam os reféns, e a líder Crossed dizia: "Ora, você parece ser o mais esperto desse lugar." Taylor ficava enojada com tudo aquilo, e a Crossed dizia que eles fizeram a escolha certa. Ela se aproximava de uma das moças e pensava em retirar a mordaça. Porém, entretanto, Kira Queen já tocou nesta mordaça. A armadilha deu muito certo. Então os Crossed, percebendo que era uma armadilha, eles pensavam no quê? Meteu o pé dali, parceiro. Porém, entretanto, haviam muito mais bombas no local. E todos os seus veículos eram detonados. Os avestruzes eram soltos e então era a hora da segunda parte do plano. Taylor descia, mas ela se encontrava com aquele velho Crosser que dizia que Salt estava na terra. Mas ela rapidamente o elimina, porém percebe que tinha alguma coisa ali no chão. Era simplesmente um bebezinho Crosser. Ela pensava em acabar com a sua vida, mas desistia. E é assim que terminava o nosso capítulo.